Seção 134 de Doutrina e Convênios delineia a crença relativa a governos e leis em geral. Doutrina e Convênios 134, cabeçalho da seção dos Santos dos Últimos Dias. A seção inclui as seguintes declarações: nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto na formulação de leis como em sua execução, para o bem e segurança da sociedade. Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar em que reside, desde que protegido em seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo, e que o motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido e deve ser punido convenientemente, e que todos os governos têm o direito de estabelecer leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para assegurar os interesses públicos, ao mesmo tempo, contudo, mantendo sagrada a liberdade de consciência. Cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como os tais, sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados, e que todos os homens devem respeito e deferência às leis, visto que, sem elas, a paz e a harmonia seriam suplantadas pela anarquia e pelo terror. As leis humanas foram instituídas com o propósito expresso de regular nossos interesses como indivíduos e nações, entre os homens e outros. E as leis divinas foram dadas pelo céu para assegurar regras sobre assuntos espirituais, para a fé e a adoração, devendo o homem dar conta de ambas a seu cargo. Doutrina e Convênios 134.1 e versículos 5 e 6. Um elemento-chave da separação entre a Igreja e o Estado é a responsabilidade de garantir a liberdade de religião. Os profetas dos últimos dias apoiam esse propósito da maneira como aparece na 11ª regra de fé. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Consistentemente com a posição de separação entre Igreja e Estado, a Igreja não endossa qualquer partido político ou candidato. Ela tampouco permite a utilização de seus edifícios e instalações para propósitos políticos. A Igreja não participa de política, a não ser quando há uma questão moral envolvida, ocasiões estas em que a Igreja geralmente se pronunciará. Embora a Igreja permaneça politicamente neutro, os líderes da Igreja incentivam os membros individualmente a se envolverem como cidadãos. Como santo dos últimos dias, você deve compreender o seu lugar e posição na terra onde vive. Aprenda sobre a história, as tradições e as leis da terra. Se tiver a oportunidade de votar e participar nos negócios de governo, empenhe-se ativamente em dar apoio e em defender os princípios da verdade, liberdade e retidão.